Então vamos lá, pessoal. Mais uma aula aí agora dos trabalhos. Esse dos trabalhos, ele está na seção oitava. Ele vai do artigo 49 a 62, mas aqui nessa aula 14 nós vamos falar na primeira parte introdutória, até para que fique bastante claro esses pontos aí. Então vamos lá. Os trabalhos da comissão serão iniciados com a presença da maioria dos membros. Bem tranquilo em relação a isso aqui. Então as comissões, para iniciar o trabalho, tem que ter a maioria, a maioria dos membros tem que estar presente, certo? Isso aqui é bastante tranquilo aqui, tá? E o que diz o artigo 50? Que o presidente da comissão tomará lugar à mesa na hora designada para o início da reunião e declarar abertos os trabalhos que observarão a seguinte ordem. Leitura, inciso primeiro, leitura pelo secretário da ata de reunião anterior. Inciso 2, leitura sumária pelo secretário dos papéis do expediente. Inciso terceiro, comunicação do presidente da sessão das matérias recebidas e distribuídas aos relatores cujos processos serão enviados dentro de 2 dias. Inciso quarto, leitura dos pareceres cujas conclusões votadas pela comissão em reunião anterior não tenham ficado redigidas. Inciso quinto, leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres. Certo? Então aqui, pessoal, é o seguinte. O presidente vai iniciar os trabalhos, ele toma, isso aqui é só uma formalidade para abertura, né, dos trabalhos, e segue uma ordem, há uma ordem aqui. Imagine o presidente da comissão chegando, senta à mesa, declara aberta os trabalhos, o secretário dele vai lá, faz a leitura, né, da ata de reunião anterior, do que aconteceu na reunião anterior, faz uma leitura sumária ao secretário dos papéis do expediente que estão lá, aquilo que será discutido, né? Essa comunicação das matérias recebidas comunica ao presidente as matérias recebidas e distribuídas a relatores, né? Então, esse processo tem que ser enviado em 2 dias. Então, ele faz a leitura dos pareceres, cujas conclusões foram votadas pela comissão em reunião anterior, né? Por algum motivo não tenham ficado redigidas. Então, são aquelas questões mais burocráticas, bem tranquila aí, que o presidente da comissão, quando ele vai iniciar o trabalho, são os procedimentos burocráticos formais que tem que ser feito. E o parágrafo único diz o seguinte, que esta ordem poderá ser alterada pela comissão para tratar de matéria em regime de urgência, de matéria em regime de prioridade e mediante requerimento de qualquer de seus membros. A regra é essa que eu acabei de falar anteriormente. Existe uma regrinha que tem que seguir uma certa rotina. Por algum motivo, essa rotina é quebrada. Mas ela é quebrada em que caso? Olha só, quando tem uma matéria de urgência, né? Essa matéria, ela é prioridade, né? E isso se dá mediante um requerimento de qualquer membro. Tem que ter um requerimento para dizer, olha, essa matéria é urgente, olha, essa matéria ela é regime de prioridade. Mas o que fundamenta isso é um requerimento de qualquer membro da comissão. É isso que vai dar uma segurança jurídica para o presidente da comissão dizer assim, não vamos adotar esse critério. Não, vamos adotar esse, porque é matéria de urgência e tem matéria de regime de prioridade. Mas isso depende de quê? De um requerimento do membro da comissão, certo? E os votos na comissão? A regra é que o voto seja público. Essa é a regra. Exceção à regra, né? Quando for julgamento dos seus pares,
e de governador do Estado, assim como na deliberação sobre destituição do Procurador-Geral de Justiça, prisão de deputado em flagrante de crime inafiançável e a autorização para a formação ou não de culpa contra deputado, essa votação ela é sigilosa. A regra é que as votações sejam públicas. Quais são as exceções à regra? Julgamento dos pares. Quem são os pares, Renato? Os próprios deputados se julgando um ao outro ali. Que mais? Julgamento do governador do estado. Que mais? Uma deliberação. O que é deliberação? Uma decisão sobre o quê? Destituição de Procurador-Geral de Justiça, prisão de deputado em flagrante de crime inafiançável e autorização para a formação ou não de culpa contra deputado. Tudo isso é sigiloso, meus caros colegas. E o parágrafo 1º do artigo 51 diz que as comissões deliberarão por maioria simples do voto. Parágrafo 2º, havendo empate, caberá o voto de qualidade ao seu presidente. Percebam que essa decisão é uma maioria simples de deputado, né? E que se houver um empate, caberá o voto de qualidade do presidente da comissão decidir. Entenderam? E o que é que diz 52? Que a comissão que receber qualquer proposição ou documento enviado pela mesa poderá. A comissão que receber qualquer proposição ou documento enviado pela mesa poderá o quê? Ela vai propor aprovação, rejeição total ou parcial. Apresentar projetos dele decorrentes, vai dar-lhes os substitutivos, vai formular emenda e subemenda, bem como dividi-la em proposições autônomas. Percebam que qualquer proposição ou documento enviado pela mesa, né, que a comissão que receber qualquer proposição ou documento enviado pela mesa, ela pode fazer o quê? Ou ela pode aprovar, ou ela pode rejeitar totalmente, ou ela pode rejeitar parcialmente, né? Ela pode apresentar projetos decorrentes dessas proposições, elas podem formular emenda a essas proposições, subemenda a essas proposições ou esses documentos enviados, até mesmo divididos em proposições autônomas, entendeu? E aí vem o parágrafo 4º, parágrafo único, que diz o seguinte: nenhuma alteração proposta por comissão poderá versar sobre matéria estranha à sua competência. Só pode tratar a comissão daquilo que for competência dela. Se não for matéria que não é da competência dela, ela não pode propor alteração na proposta. Entenderam? E o 53 diz que as comissões terão os seguintes prazos para emissão de parecer, salvo as exceções previstas neste regimento interno. A regra é, a comissão ela tem prazo para aparecer. Agora, existem algumas exceções. E é que, é sério, eu li isso mesmo? Li sim. Então, diga lá, o inciso primeiro. 5 dias para matéria em regime de urgência, 10 dias para matéria em regime de prioridade e 15 dias para matéria em regime de tramitação ordinária. Viram lá atrás aquele critério que nós falamos? A questão de quando vai iniciar os trabalhos, mas tem situações que, por algum motivo, aquela regra ela é quebrada. Então, o que acontece, né? A regra é matéria de urgência. Vejam só, se é uma matéria de urgência,
o teu prazo ele é menor, tu tem que entregar logo. Então, aí, 5 dias. 5 dias é para a comissão emitir parecer. E aí a matéria, ela é em regime de prioridade. Ah, é uma matéria de regime de prioridade. Qual é o prazo para a comissão emitir parecer? 10 dias. Mas é uma matéria que ela não está dentro do critério de regime de urgência e nem prioridade. É uma matéria de tramitação ordinária, normal. Nesse caso, 15 dias é o tempo que a comissão tem para emissão de parecer. 5, 10, 15. Tranquilo esses prazos aí. 5, se é um prazo pequeno, curto de 5 dias, com certeza é matéria de urgência. Se é um prazo de 10 dias, com certeza é matéria de prioridade. Se é um prazo de 15 dias, com certeza é uma matéria de tramitação ordinária. É uma matéria que tem um andamento normal, certo? Os prazos eles passam a correr a partir da assinatura do termo de recebimento da matéria da comissão. A comissão recebeu, deu recebido no documento, o prazo começa a correr. E o parágrafo 2º diz o seguinte: poderá ser deferido pelo presidente da Assembleia quando requerido por presidente de comissão, em pedido fundamentado, a prorrogação do prazo da matéria de tramitação ordinária uma única vez pelo mesmo período, desde que a solicitação efetue antes de vencido o prazo inicial. Pessoal, isso aqui é prorrogação, né? Então é uma prorrogação. Às vezes o prazo, a regra é que se cumpra esse prazo aqui, mas por algum motivo o deputado necessita de mais prazo, né? E aí, nesse caso, o que acontece? O que a comissão tem que fazer? Tem que fundamentar, né? Vai fundamentar o pedido, vai fundamentar pedindo a prorrogação do prazo da matéria que tem tramitação ordinária. E essa prorrogação é uma única vez, pelo mesmo período, né? Pelo mesmo período. Mas isso desde que antes de vencido o prazo inicial. Venceu o prazo, já era. Então, se ele está me dizendo uma prorrogação por uma única vez, eu posso concluir que essa matéria urgente aqui, de 5 dias, essa matéria aqui, ela pode ser prorrogada por mais 5 dias. Matéria de regime de tramitação, regime de urgência, matéria de regime de prioridade, mais 10 dias, matéria regime de tramitação ordinária, mais 15 dias. Então pode, está aqui, ó. É o que diz aqui o parágrafo 2º. Mas isso tem que ser um pedido bem fundamentado, né? E desde que isso seja antes do prazo de finalização. Então, finalizou o prazo, não há por que se falar em prorrogar os prazos aí. Então, para matérias, artigo 54, para matéria submetida à comissão, as comissões deverão ser nomeadas relatores dentro de... Então, vamos lá. Dentro de 48 horas, certo? Exceto aquelas em regime de urgência, quando a nomeação será imediata. Então, presta atenção, né? Matéria com tramitação ordinária, essas matérias, 48 horas, que é o prazo para ser nomeado o relator. Agora, para a matéria que tramita em regime de urgência, essa nomeação ela é imediata, né? Agora, o parágrafo 1º diz o seguinte, que caberá aos presidentes das comissões fixar prazo para os respectivos relatores. O parecer será apresentado até a primeira reunião subsequente ao término do prazo referido no artigo anterior. Então, olhe só, isso aqui, certo? Olhe só isso aqui.
Caberá ao presidente da comissão fixar prazo para respectivos relatores. Então, quem vai fixar o prazo para os relatores é o presidente da comissão. Entendeu? O parecer ele é apresentado na primeira reunião subsequente ao término do prazo referido no artigo anterior. Que artigo, Renato? O 54, o 53 aqui, ó. Entendeu? Então, o que acontece aqui, ó? Então, 48 horas eu nomeei o relator para uma matéria de tramitação ordinária. Matéria em regime de urgência imediatamente, né? Cabe ao presidente da comissão fixar o prazo para os relatores. Vai dizer o prazo lá para os relatores, o prazo que eles têm, certo? Esse parecer, de acordo com o parágrafo 2º aí de 54, diz o seguinte: olha, até a primeira reunião subsequente, o parecer tem que ser apresentado. E vamos lá. O que diz o parágrafo 3º? Lido o parecer pelo relator ou a sua falta pelo deputado designado pelo presidente da comissão, será ele imediatamente submetido à discussão. Então, o que acontece? O deputado ou relator emitiu parecer, né? 48 horas, uma matéria que não é uma matéria de tramitação ordinária, 48 horas. Matéria de tramitação em regime de urgência, imediatamente, né? Acredito que também em matéria de regime de prioridade, né? Então, o presidente fixa o prazo para o relator na primeira reunião subsequente, apresenta seu parecer, ele lê o parecer, o relator lê o seu parecer, e caso ele não estiver ausente, quem vai ler é um deputado designado pelo presidente da comissão. Finalizou a leitura, o parecer é submetido à discussão. Então, o que diz o parágrafo 4º? Durante a discussão, poderá usar a palavra qualquer membro da comissão. Qualquer membro poderá usar da palavra, e eles têm quanto tempo? 10 minutos. Somente, porque está dizendo aí, improrrogáveis, 10 minutos, né? Qualquer membro da comissão tem 10 minutos. Agora, e os demais deputados que estão presentes ali? Qual o tempo que eles têm para falar do parecer? 5 minutos. Por que 5 minutos? Porque eles não fazem parte da comissão. Então, eles só têm 5 minutos, né? Depois que todos oradores falarem, o relator ele pode até replicar o prazo dele, mas isso não poderá ser superior a 15 minutos. É 10 minutos que ele tem, mas isso os membros da comissão têm 10 minutos. No caso dele, não pode ser superior a 15 minutos. Tá? E aí é encerrada a discussão. Né? Que diz o parágrafo 1º. E aqui a gente fez o esquemazinho aqui. Encerrada a discussão, aí o parecer segue para votação, né? E aprovação. E aqui será tido como da comissão assinado pelos membros. Então, é uma sequenciazinha aqui que a gente colocou. Encerrou a discussão, começa o processo de aprovação do parecer e depois ele é lido à comissão e assim assinado por todos os membros. E aí vem o parágrafo 6, diz que se o parecer sofrer alterações com as quais concorde o relator, se o relator concordar com as alterações que foram feitas, ele
a este será concedido um prazo até a próxima reunião para redigir o vencido, né? Então, vamos imaginar que houve várias alterações no seu parecer. E aí ele concorde com essas alterações. Nos pontos que ele foi vencido, ele vai ter um prazo, né, para redigir, fazer a nova redação, né? Agora, em caso contrário, né, ele não concorde com as alterações que foram feitas, aí, nesse caso, o presidente pode designar um novo relator, né, para o mesmo fim, que aí ele terá um prazo até a reunião seguinte, né, E se eu não me engano, eu vi isso, sabe aonde? Eu me lembro, na no processo de reforma da reforma trabalhista. Tinha um deputado que era um relator, fez seu parecer, e o parecer dele era contrário a alguns interesses do governo, né? E ele não concordou com as alterações, ele foi substituído, né? E foi nomeado novo relator, e aí o processo andou, né? E aí o parágrafo 7 diz o seguinte, que o parecer não acolhido pela comissão constituirá em voto separado, né? Então, o parecer não foi constituído pela comissão, faz o voto separado. E o parágrafo 8 diz que o voto separado, divergente do parecer, desde que aprovado pela comissão, constituirá o seu parecer. Então, aqui é mais uma questão de regra, quando o voto separado é divergente, né, ele se constitui dentro do parecer. E aqui vem aqui, para efeito de contagem dos votos, como é que serão considerados. Os votos favoráveis, vem aqui no inciso primeiro, são favoráveis pelas conclusões, com restrições, em separado, não divergente das conclusões. Isso aqui são alguns critérios para efeito de contagem de votos. E aqui vem o inciso segundo, contrários os vencidos. Agora, vamos imaginar o que diz o parágrafo único aí. Sempre que adotar parecer com restrição, é obrigado ao membro da comissão enunciar em que consiste a sua divergência. Então, aqui, nada mais é uma justificativa que o membro da comissão que adote um parecer com determinadas restrições, ele tem que fazer, certo? O 56 diz que o deferimento do pedido de vista de proposições nas comissões respeitará os seguintes prazos. Aqui já fala a questão do pedido de vista das proposições. Então, vamos imaginar que tem um parecer e é pedido vista da proposição. Então, esse parecer, essa proposição, ela tem um prazo de um dia, nos casos de regime de prioridade. 2 dias nos casos em regime de tramitação ordinária. Então, percebam, regime de prioridade, 1 dia. Regime de tramitação ordinária, 2 dias. E não se admitirá vistas de proposições cuja tramitação se dê em regime de urgência. Então, os regime de urgência, né, não se admite pedido de vista. Pedido de vista somente no regime de prioridade e tramitação ordinária, sendo que o regime de prioridade é 1 dia e de tramitação ordinária 2 dias.
Então, o que diz o parágrafo 2º? Que a vista se será conjunta e na secretaria da comissão, quando ocorrer mais de um pedido. E o parágrafo 3º diz: não se considerar nova vista a quem já a tenha obtido. Senão, o processo não anda, meus amigos. Tem que andar o processo. Então, acabou ficar protelando o processo não sai do lugar. E o artigo 57 fala que, para facilidade de estudo das matérias, o presidente poderá dividi-las, distribuindo cada parte a um relator, mas designando o relator geral de modo que se forme parecer único. Aqui é o seguinte, pessoal. Às vezes, a gente, igual como eu fiz aqui, a gente separou, para facilitar o estudo, a gente separou as matérias, certo? Então, nesse caso aqui do regimento interno, o presidente ele pode dividir e distribuir a cada relator determinados pontos da matéria, né? Então, ele designa um relator geral e isso, por mais que a matéria seja dividida, no final, o parecer ele é único. Não vai existir outros pareceres. Não, o parecer é único, né? E aí, o 58 diz que, logo que apreciada pelas comissões, as matérias são encaminhadas à mesa diretora para que prossigam na sua tramitação regimental. Então, as comissões apreciaram, as matérias elas têm que ser encaminhadas à mesa diretora para que haja o prosseguimento da tramitação regimental. E aí, o 59 diz que esgotado sem parecer os prazos concedidos à comissão, o presidente da Assembleia Legislativa designará relator especial para dar parecer em substituição à comissão, fixando-lhe prazo de acordo com o regimento de tramitação da proposição. Então, olha só, foi dado um prazo para o deputado fazer o parecer, e esse parecer esgotou o prazo e não houve parecer, né? Então, o que acontece? Nesse caso, o presidente ele designa um relator especial para dar esse parecer em substituição à comissão que tinha a obrigação de dar aquele parecer, mas que esgotou seu prazo, né? Então, mas ainda assim o prazo ele é de acordo com o regime de tramitação das proposições. Então, ele não muda um prazo, ele tem que obedecer também um prazo da mesma forma, né? E aqui, o que diz o parágrafo 1º? A designação será feita obrigatoriamente de ofício dentro de 24 horas seguintes ao término do prazo, nos casos em regime de urgência ou de prioridade. Então, olha só. Essa designação será de ofício, ela é dentro de 24 horas seguintes ao término, terminou o prazo, 24 horas seguintes, já faz a designação, né? Assim como nos casos de regime de urgência ou de prioridade. E aqui, olha, parágrafo 2º. A requerimento de qualquer deputado poderá ser designado relator especial para as proposições de regime de tramitação ordinária, né? Então, a requerimento de qualquer deputado poderá ser designado relator especial para a proposição de regime de tramitação ordinária. Bem tranquilo isso aqui. A designação do relator especial não poderá recair em deputado que já tenha emitido parecer sobre a mesma preposição. Isso é óbvio, né, pessoal? Parágrafo 2º, não sendo parágrafo 4º, não sendo atendida a requisição, o presidente da Assembleia Legislativa comunicará o fato ao plenário para restauração do processo. Então, vejam só. A comissão não emitiu o parecer dentro do prazo determinado. Tinha que ser designado um relator especial. Também, por algum motivo, não foi possível. E aí, não foi atendida a requisição, cabe ao presidente comunicar esse fato ao plenário, para que o processo ele seja restaurado e não seja prejudicado. E o que diz o artigo 60? Que as comissões, para o desempenho de suas atribuições, poderão realizar, desde que indispensável ao esclarecimento do aspecto que lhes cumpre examinar. As comissões, para o desempenho de suas atribuições, poderão realizar, desde que indispensáveis ao esclarecimento do aspecto que lhes cumpre examinar, as diligências que reputarem necessárias,
não importando essa diligência de dilatação de prazos previsto no artigo 53. Então, aqui é o seguinte, né? Comissão, ela precisa realizar o trabalho dela, as atribuições dela, né? Então, é natural que determinado ponto, estudo, necessite um esclarecimento um pouco mais aprofundado para poder emitir o parecer. E, nesse caso, as comissões elas podem fazer diligência justamente para sanear as dúvidas que existem dentro do processo para emitir o parecer, né? Mas isso, mesmo assim, essas diligências não são justificativa para que haja a dilatação daqueles prazos que nós já falamos lá atrás, né? Então, 3 prazos nós falamos, espero que vocês se lembrem e voltem lá para se lembrar. 5 dias, matéria de urgência, 10 dias, matéria de prioridade e 15 dias para matéria de tramitação ordinária. E aqui vem o 61, diz o seguinte: qualquer membro da comissão poderá levantar questão de ordem, desde que ela se refira à matéria em deliberação, competida ao seu presidente decidida conclusivamente. Então, qualquer membro da comissão, ele pode levantar essa questão de ordem, mas desde que se refira à matéria que está em discussão. Se for da matéria que não tem nada a ver com a discussão, essa questão de ordem não pode ser levantada, né? E ainda assim compete ao presidente decidir isso aí. E vem o 62, diz que mediante requerimento da comissão, o presidente da Assembleia Legislativa, os debates nela travados poderão ser gravados, né? Então, os debates travados ali, eles podem ser gravados, mas isso tem que ser mediante requerimento da comissão. Então, a comissão tem que fazer um requerimento, né, encaminhar ao presidente da Assembleia Legislativa e aí ele vai autorizar a gravação desse debate. Fechamos mais uma aula aí, pessoal. Até a próxima aula, né, de regimento interno.